O cristão no carnaval, o culto e a cultura. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã que me ouvem aqui. Quando nós olhamos para algumas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós ficamos até meio pensativos, não é verdade? Por exemplo, em Mateus capítulo 5, nos versículos 27 e 28, está registrado essa fala aqui. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Aqui, naquele sermão do monte, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está fazendo uma comparação com a lei e como seria essa lei agora na época da graça. Jesus Cristo não está dizendo que a lei que foi dada a Moisés é oposta com a graça, mas ele está nos mostrando aqui que por causa de seu sacrifício na cruz do Calvário, existiria uma adequação, porque antigamente o Espírito do Senhor era apenas um espírito de visitação, só que com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, esse Espírito estaria habitando nos corações de todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Ou seja, o Deus que era um Deus aparentemente distante, agora ele é um Deus que está claramente e evidentemente habitando no coração do homem. O Deus conosco, o Emanuel, é o Deus que habita dentro do homem. Então, nós temos hoje as leis gravadas nas tábuas do nosso coração e não mais gravada em tábuas de pedra. Não estou dizendo que a lei não vale mais. O que eu estou dizendo é que a lei moral do Senhor, ela habita em nossos corações. Nós não podemos adulterar ainda, nós não podemos roubar ainda. Essa lei habita em nossos corações. Só que se você olhar essa comparação e essa fala de Jesus, você vai perceber que a graça, ela é muito mais exigente do que era a lei que foi dada a Moisés. Porque aquele que era pego em adultério, na lei da antiga aliança, era necessário testemunhas para comprovar aquele adultério. Na graça hoje, basta um homem olhar de maneira impura para uma mulher e esse homem já é considerado adúltero. Ou seja, por causa do Espírito do Senhor estar habitando nos servos de Deus, esse Deus, ele está mais próximo e mais íntimo do homem. Ou seja, a graça, ela é muito mais exigente do que era a lei de Moisés. E pensando no Deus que aparentemente era mais exigente na antiga aliança, ele sempre falou para o povo de Israel da antiga aliança que ele não queria que aquele povo se misturasse com outras nações. Nós vamos ver várias falas do nosso Deus, através dos servos, através dos profetas, dizendo, olha, povo de Israel, não se misturem com os cananeus, não se misturem com as mulheres cananeias, não se misturem com os filisteus, não se misturem com as mulheres babilônicas, não se misturem com outros povos, para que a cultura não se misture. E é aqui que eu preciso muito da sua atenção, porque existe uma forte relação entre culto e cultura, porque a palavra culto, ela está diretamente ligada com a palavra cultura. O culto que nós prestamos ao Senhor está ligado a uma cultura que foi estabelecida pelo nosso Deus. E quando na antiga aliança, Deus dava a ordenança para o povo de Israel não misturar as culturas, era justamente para que o culto ao Senhor não ficasse misturado com aqueles cultos que eram dados a outros deuses, com sacrifício de pessoas, cultos que não eram cultos ligados à palavra de Deus. Agora, se o Deus da antiga aliança aparentemente mais exigente hoje, ele está habitando dentro de nós e nós vemos que a graça é muito mais exigente em relação à lei, basta você fazer as comparações em todas essas falas de Jesus em Mateus capítulo 5. Será que esse Deus hoje, ele quer que eu e você misturemos a cultura, misturemos o culto? Porque quando nós olhamos
para os cristãos que hoje estão frequentando as festas do carnaval, por exemplo, muitos estão dizendo que estão ali apenas para evangelizar e propagar o nome do Senhor no sambódromo, por exemplo. E todo cristão precisa ter em mente que todo grande evento mundano que promove uma grande e massiva quantidade de relações sexuais ilícitas, que promove muita promiscuidade e que estabelecem músicas que exaltam o ego humano e que exaltam o próprio Satanás, esse evento não é apenas um evento mundano. Esse evento é uma sinagoga que promove culto ao homem e a Satanás. Quando nós olhamos para a pregação do evangelho que acontece ao redor do mundo, esse é o cumprimento das palavras de Jesus. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Só que o carnaval, ele não é uma extensão do mundo. O carnaval, ele é uma espécie de templo onde um culto pagão está sendo promovido. Grande quantidade de relações sexuais ilícitas, grande promoção de promiscuidade, grande e massiva construção de músicas que exaltam a Satanás, que exaltam o homem. Não é um ambiente mundano, é um ambiente que promove uma cultura, é um ambiente que promove um culto. É por isso que não faz sentido nenhum os cristãos que estão frequentando o carnaval, que estão criando bloquinhos de carnaval, dando ali a desculpa dizendo, olha, não, nós estamos evangelizando. Mas você não vai encontrar em nenhum lugar na palavra de Deus que direciona os servos do Senhor a pregar o evangelho dentro dos lugares de cultos pagãos, dentro de lugares aonde Satanás é fortalecido por causa dos pecados cometidos. Queridos, aquelas pessoas que frequentam o carnaval, em sua maior parte, são pessoas boas, são pessoas que só querem festejar, só se alegrar, mas as situações que são promovidas ali são situações malignas, porque a sua boa intenção, a sua vontade de ser feliz e de se alegrar não santifica um ambiente que promove uma cultura e um culto maligno. Todas aquelas pessoas que frequentam o carnaval, aquele ambiente não é o único ambiente que elas frequentam. Então você pode evangelizar o seu chefe que frequenta o carnaval. Você pode evangelizar aquela sua amiga que vai para o carnaval e trabalha no escritório com você. Você pode evangelizar o funcionário da sua empresa que você sabe que vai estar hoje no bloquinho de carnaval. Você pode muito bem evangelizar as pessoas que frequentam o carnaval quando elas estiverem fora daquele ambiente que promove um culto, que promove uma cultura. Queridos, Deus quer que nós nos façamos romanos, que nos façamos gregos para ganhar o romano, para ganhar o grego. Só que criar uma identificação com uma pessoa, como o apóstolo Paulo fez, na época em que ele pregava para os gregos e para os romanos, não nos dá o direito de frequentar ambientes de culto que promovem ali pecados que vão fortalecer Satanás. Eu sei que tem muitas pessoas que vão assistir esse vídeo aqui e vão dizer, não tem nada a ver, imagina, nós só estamos lá louvando ao Senhor. Só que quando nós falamos de culto e de cultura, o nosso Senhor e Salvador, ele não está de brincadeira. Não misture a cultura, não misture o culto ao Senhor, porque existem muitos cristãos que não estão nem firmes na fé e ao entrarem dentro daquele ambiente, vão ser influenciados pelos espíritos que estão sendo invocados naquele lugar. Bom, eu espero que essa mensagem tenha edificado a sua fé e tenha te abençoado. Que Deus te abençoe poderosamente e, por favor, não esqueça, compartilhe essa mensagem com pelo menos uma pessoa, porque eu tenho certeza que Deus falará de maneira poderosa a outras pessoas. Até a próxima!